Muito bem, estamos começando o nosso programa e o clima aqui tá ótimo aqui, viu? Tô com medo até de atrapalhar, porque os convidados estão ali conversando entre eles, e o nosso BH Todo Dia está começando agora. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para quem é de madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa ele tem vários horários alternativos dentro da programação e estamos também no YouTube. E no YouTube, né, vamos combinar, você pode nos assistir a qualquer momento, em qualquer lugar desse país, né, desse planeta, quiçá de outros planetas, do jeito que você quiser. Combinado? Hoje, 1º de junho, é o dia da imprensa e esse é o nosso papo. Será que a imprensa pode ser considerada o quarto poder? E aí, o que você pensa disso, hein? Bom, nós temos convidados e convidadas para falar sobre esse assunto e eu preciso da minha ficha agora, por favor, Adriano. Isso! Olha que magia, televisão tudo acontece. E eu vou apresentar para você os nossos convidados daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, estamos começando o nosso programa e no início eu gosto sempre de chamar para a gente interagir no meu Instagram. Vai lá, ó, elias.sunshine. É, sunshine mesmo. O sol nasce para todos e todas, então sunshine para você, tá bom? Nós temos as redes sociais do canal Viver Brasil. E aí eu destacaria duas. Primeiro, o nosso Instagram. Você vai lá, tem foto, tem imagens em movimento, tem novidades, tem detalhes dos nossos convidados e tem uma coisa interessantíssima, os bastidores da televisão. Quem não tem curiosidade de conhecer o bastidor de uma televisão? Você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Tá combinado? Vai lá no Instagram. E temos também o nosso Twitter. E no Twitter a gente coloca sempre uma pergunta durante a semana, uma enquete. E a dessa semana é essa aí, ó. Em São Paulo já tem. No Rio de Janeiro começou agora essa semana. E em Belo Horizonte, você acha importante a polícia usar câmera no peito? Responde pra gente sim ou não no nosso Twitter, @viver_Brasil. Combinado? E eu gosto também de sempre cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela NET Claro, porque em novembro do ano passado nós começamos no YouTube e a partir do dia 10 de janeiro desse ano de 2022, a gente começou na NET Claro, canal 9 e canal 527 HD. E aí, né, a gente cumprimenta sempre as cidades que nos acompanham. Primeiro, Belo Horizonte, é claro, né? Depois, a gente manda um alô especial para a histórica e simpática Sabará. Tem também a charmosa Nova Lima. Tem duas cidades importantes aqui na região metropolitana, economicamente, para Belo Horizonte, né, para a região toda. Betim e Contagem, muito obrigado pela audiência. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e a gente para em Juiz de Fora. Um beijo para a cidade de Juiz de Fora. Tem também Ipatinga ligada conosco, no Vale do Aço, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. E não podia ficar de fora o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. Muito obrigado pela audiência. Duas cidades que são polo, né, do agronegócio, não só para Minas, mas para todo o Brasil, tá bom? E você que está no YouTube, faz o seguinte, entra no chat, coloca o seu nome e diz de onde você está acompanhando a nossa programação. E, aliás, comente a nossa programação, faça sugestões, críticas, fique à vontade. O BH Todo Dia é uma revista que traz cultura, uma revista que traz negócios, comportamento e de Belo Horizonte para o mundo. E claro, né, gente, uma revista tem que ter o quê? Personalidades, personagens para compor essa revista. E aí a gente tem os convidados de hoje no nosso programa. Primeiro, é muito bacana, ele que nós estudamos juntos, convivemos juntos durante um tempo. Hoje ele é professor, ele é empresário também, é jornalista, é o Mário Vidiano. Tudo bem, Mário? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Revê-lo, é muito legal. Muito bacana, né? Nós temos uma história muito bacana, que muito me orgulha. E poxa, eu primeiro gostaria de agradecer mesmo o convite e vim com maior alegria. Tamo juntos, tá bom? Do lado do Mário, a gente tem a presença dela, que é jornalista, mas empreende também, é mãe, que não é fácil, né? A gente falou sobre a maternidade e o empreendedorismo ontem, no último dia do mês de maio, e ela que faz um trabalho bem legal e já mistura um pouco, né? De rádio com TV, né? Dentro da internet, essa coisa toda. Renata Brita. Obrigado, Renata. Ei, Elias, obrigada eu de estar aqui, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa. É isso aí, aprendeu rápido, Aprendi. Gostei, muito bom. E ao lado dela, para fechar os nossos convidados, ele que também tem uma relação ótima com ele, é professor junto comigo, né, no UniBH, na UNA, fazemos um projeto de comunicação para as pessoas da universidade aberta, pessoa idosa, né, para os idosos, que é o Plenitude 60+, a gente está junto nessa e outras paradas mais. Estou falando do professor e jornalista João Carvalho. Ô, João, obrigado, viu? Eu que agradeço, Elias, é um prazer estar aqui.
Agradeço pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. E é uma alegria, principalmente porque há 2 anos que a gente não se vê presencialmente. Eu tomei um susto. Quando você falou isso aqui, quando chegou, eu finalmente não tinha noção disso. Voltamos a nos encontrar presencialmente, apesar de se ver sempre online, nesses modos remotos aí da vida. Você está ótimo. Você também, estamos Legal. todos. Estamos juntos. Vamos começar com o Mário, né? Todo mundo que vem aqui, a gente sempre pergunta a sua relação com Belo Horizonte. E a sua, Mário? Poxa, é uma relação muito interessante, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, exatamente... Capital do Rio. Não, no Centrão. Imagina lá o museu. Sim. Né? Ainda existe uma maternidade ali perto, maternidade federal Bom Sucesso, que até recentemente teve uma reportagem sobre isso. Eu nasci ali, no Centrão do Rio de Janeiro. Mas eu vivi no Rio de Janeiro até os 9 anos e vim para Belo Horizonte. E hoje, né... Por que vocês vieram para BH? Olha, em busca de novas oportunidades, né? No caso, meu pai, né? E foi uma mudança para todo mundo, né? E quando nós chegamos a Belo Horizonte, foi uma coisa muito curiosa, né? Porque, óbvio, né? Novato, chegando, né? E o mineiro, no primeiro momento, é desconfiado, isso. Né? Aquela coisa, ó, vamos devagar, né? Vamos devagar com a dor. Totalmente diferente. Pois né? Que tinha uma outra, né? Mas rapidamente perdi o sotaque. Sim. E uma coisa que eu gostei muito, sabe? Eu me apaixonei pela cidade, sabe? Hoje é muito legal pela cidade e pelo estado. E eu acho que tem essa coisa da poesia das montanhas, sabe? Belo Horizonte tem... É curioso, né? Todo mundo se conhece, nós 4 aqui, né? Nos conhecemos, cada um... É um ovo, né? Mas ao mesmo tempo é um negócio muito interessante, né? Porque a gente sempre brinca, né? Você é filho de quem? Você é irmão... Mas nessa história é muito curioso também, você resgata essa afetividade. Por exemplo, há quanto tempo nós não nos vimos? Né? Muito tempo. E o mineiro tem essa coisa bacana que a gente resolve de uma maneira muito afetiva, né? Vamos tomar um cafezinho com pão de queijo? Né? Claro que não necessariamente ficar nos estereótipos, né, do café e do pão de queijo, pode ser uma cerveja. Pode ser um boteco, né? Pode. Jornalista, então? E hoje, então, a cerveja artesanal, então... outro nível. Hoje estamos em outros patamares, né? Mas tem essa coisa bacana e ela lembrou muito bem, quer dizer, existem motivos para a gente comemorar e demonstrar essa afetividade. Então, Belo Horizonte, principalmente comigo, me afetou nessa coisa. Então, eu adoro, por exemplo, os lugares, adoro o mercado, adoro o boteco, sabe, porque é um lugar que você vai se encontrar com os amigos para demonstrar essa afetividade. E aí você encontra, né? Você está aqui, mas na mesa ao lado, ó, fulano, ciclano, beltrano. Né? Exatamente. O que é mais bacana, né? E você resgata, porque isso que é o bacana. E eu acho que é um espírito mineiro também. Né? Que ele tem uma boa memória, ele sabe, né? E tem consciência da sua história, do seu valor, das suas questões, e ele tem essa afetividade de... Não é só para ele. Eu vou dividir com quem está comigo aqui. Isso. Então, foi isso que me cativou, né? Que me trouxe até aqui. Então, nessa brincadeira já se vão bons 40 e tantos anos, né, de Belo Horizonte, mas com muita alegria. Eu acho que fiz amigos, minha família, sabe? Eu acho que é muito legal, sabe? Meus amigos. Então, tá aí. O mineiro é afetivo por natureza. Mário, me ajuda com uma coisa. Renata tá ali, né? Jeitinho dela e tal, faz uma análise, né? Semiótica dela, assim. E aí, você diria que ela é de Belo Horizonte? Ela é do interior ou ela é uma forasteira? O que você acha? Eu acho que ela é mineira. Não tenho certeza se é de Belo Horizonte. Isso. Isso eu não tenho certeza. Mas você viu que ela quietinha, mas já pode deixar que ela vai dar o recado. E aí? Vamos lá, Renata. Então, eu sou de Cataguases, na verdade. Zona terra da Mata. do cinema. Terra do cinema. O João gostou ali, ó. Humberto Mauro, né? Tem um polo de produção audiovisual lá. Né? Tem também. É uma cidade, assim, fantástica, né? Tem muita coisa do modernismo. E é caminho do Rio, hein? Caminho do Rio. Eu queria até mandar um beijo pro pessoal de Juiz de Fora, que é do lado. De Juiz de Fora, que é do lado. Só que, desculpa, Cataguases, mas com 17 anos eu vim morar em Belo Horizonte. E eu adotei... Por que você veio para BH? Vim estudar. Isso. Então eu diria sozinha? Que eu adotei... Vim sozinha. Uau. Que eu adotei Belo Horizonte, mas na verdade quem me adotou foi
Belo Horizonte. Sim. Que é uma cidade que a gente conhece as pessoas são muito afetuosas, são muito abertas, trazem a gente para perto, assim, gostei muito disso. Mário estava dizendo que a gente vai nos lugares e conhece as pessoas, mas quando a gente não conhece, as pessoas também conversam com você e passa a conversar, e você faz um monte de amigo do nada. E a pessoa que te viu 10 anos atrás, te vê na rua, mexe com você, corre atrás de você. Isso eu não via muito no interior, então aqui é uma cidade que eu gosto demais, que eu escolhi para mim. Então eu digo que minha terra natal é Belo Horizonte. Renata, mas amo Cataguases também, gente. Se assustou muito quando chegou em Belo Horizonte? Assustei, porque eu era da roça, minha cidade. Cataguases é muito tranquilo. É muito tranquilo. E as pessoas buzinam, a gente sabe a placa de carro. Tem um trem no meio da cidade. Tem o trem, ele não passa mais. Não passa? Não, mas passava. Na minha época passava. A gente tentava pegar carona, não façam isso, por favor. Mas acontecia. É por essas e outras que não passa mais, né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, qualquer buzina eu olhava, então eu ficava enlouquecida, porque a buzina para todo lado. Mas assim, aos poucos, eu morava perto da Praça da Liberdade, desenvolvi também uma relação maravilhosa com a Praça da Liberdade. Eu sinto saudades da Praça da Liberdade, eu adoro aquele lugar. Legal. Onde eu vivi várias experiências, inclusive sozinha às vezes, de passar, de caminhar, de ver um show, de estar passando, cada dia uma experiência nova. Então é um lugar que eu gosto muito e estou aqui disposta a viver o tempo que precisar aqui, talvez para sempre. Quando você sai de BH, o que você sente falta? Ai, é tanta coisa. Igual eu te falei, desde a própria praça até... Eu gosto muito do meu bairro, que é... Onde que você mora? Eu moro no Coração Carístico, que conheço todo mundo. Os garis passam e gritam meu filho da janela, a gente dá tchau. Então tem uma relação assim de interior no próprio bairro. Isso eu gosto muito e sinto falta também. Gente, eu sinto falta até do trânsito, às vezes, quando eu estou fora. Mas não aquele muito pesado. Mas gosto muito daqui, gosto do mercado, esses pontos, e os botecos, claro. Muito legal, né? O Coração Carístico é um bairro residencial, mas tem a PUC, né? Onde o Mário foi professor. Em frente à PUC. E isso cria um clima universitário ali também, né? E ao mesmo tempo tem também pessoas idosas, né? Pessoas assim, que já moravam ali no bairro antes. Então tem essa mistura que tem esse oxigênio dos alunos novos, mas também tem os moradores, que tanto é que quando teve a pandemia, todos os estudantes vazaram, nós ficamos lá firmes e fortes. Renata, então agora olha para o João, e aí? É um forasteiro, é de Belo Horizonte, é do interior de Minas, o que você pensa? Ai, João... Mistério. Mistério, eu sei. Você tem cara de... Eu sou indecifrável. De Belo Horizonte. Tem cara de Belo Horizonte, né? Esse jeitinho dele, né? Tem. Eu nasci em Belo Horizonte, mas a história ela é um pouco mais complexa do que isso. Meu pai, minha família era muito itinerante, então a gente viveu em vários lugares do Brasil por causa de emprego. E é onde podia transferir. Então, quando minha mãe estava grávida, a gente estava morando em Teresópolis. Cidade maravilhosa também. E como ela queria fazer o parto natural, não queria fazer cesárea, lá não tinha um médico que fizesse isso, então veio para cá para me ter. E aí eu nasci em Belo Horizonte muito em função desse desejo dela de ter, já lá atrás, já tinha essa consciência. Que loucura, hein? E aí fomos para onde? Fomos para eu vou tentar lembrar, assim, porque é uma época que me contam e eu não lembro. Claro, você tinha acabado de nascer, né? Aí depois nós voltamos, né? Ficamos um tempo lá, aí depois nós fomos em Teresópolis, depois nós fomos para Belém. Que isso, João? Moramos em Belém. Esse você lembra? Não. Depois nós fomos para o interior da Bahia, para Pilar. E aí eu começo a ter alguma memória quando a gente vai para São Paulo. Isso. E aí eu passo um bom tempo em São Paulo com a minha família. E aí depois disso, de São Paulo, a gente vai morar na França, em Paris. Nossa! Eu volto para São Paulo, depois de ficar um tempo na França, meu pai foi transferido, a família toda foi junto. E de São Paulo que eu venho para Belo Horizonte na adolescência, aí com 14 anos. Você nasceu, cada lugar que ele morou, eu pensei assim, realmente ele tem cara de paulista. Depois, não, ele tem cara de francês também. Tem cara de e aí o que explica... família real. Cidadão do mundo, o que explica a minha escolha de time. Eu sou São Paulino, porque a época da infância, né, início da infância ali, né? Que marca o futebol, eu morava em São Paulo e qual que era o grande time de São Paulo? Era o time do Telê.
time clássico do Tele Santana. Aí, você tenta isso com seu filho e não consegue. Por que será? O contrário, nós somos lá São Paulinos. Seu filho vai virar atleticano. A fase é boa, hein, João? De jeito nenhum. Não, precisamos ter Lá não entra. Lá não entra. O outro já vai derrubar para a segunda divisão. Olha onde é que você vai parar, hein? E aí, mas não, aí desde. Atleticano, não, mas desde então em Belo Horizonte, enfim, fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado. Conheci minha esposa, conhecendo Belo Horizonte um pouco mais e principalmente o cinema, a área cultural de Belo Horizonte, que eu acho que é das grandes forças e potências que a gente tem. Verdade. Muitas vezes subestimada por nós belo-horizontinos, por nós mineiros. Um complexo meio de vira-lata. Mas que é de uma força, uma potência, marca o Brasil, marca a cultura brasileira. Nosso cinema é muito rico, nosso audiovisual é muito rico e eu acho que a gente tem um espaço de crescimento muito grande nesse lugar. Eu digo que o cinema foi fundamental porque eu conheci minha esposa por causa do festival indie que existia. Sim, muito legal. Que tinha ali o cinema ali perto do Diamond. Usina, a usina de que era cinema. Um clássico, né? E eu conheci ela porque a gente foi lá no festival, eu fui assistir um filme, não conheci ela foi também, e aí num grupo de rede social ela perguntou, alguém viu o final do filme? Que ela teve que sair para fazer uma disciplina na UFMG. Eu vi o final é assim, aí vai, conversa, vem, conversa, vai. Manga, não, era um filme argentino, que anos depois eu descobri que ela não acreditou no final que eu contei para ela. Sim. E a gente viu o filme na televisão, não, agora nós vamos ver. Vamos conferir isso e conferir se eu menti para você, e como bom jornalista, eu tinha falado a verdade. Muito bem, João. Ela mineira desconfiou. Claro, Começamos bem, João, para a gente entrar no dia da imprensa. Vamos começar a tentar conceituar um pouco. Muita gente fala que é o quarto poder. Mário, o que é a imprensa? Olha, é muito interessante. Hoje eu até estava revendo esse conceito, porque nós temos que pensar nos veículos de comunicação, né? Claro, aqueles que, de alguma maneira, prezam pela informação, se possível, a boa informação. Então, poderíamos categorizar como esses veículos de comunicação, rádio, TV, a própria a internet. Só que aí é que a gente tem que, apesar da multiplicidade, a gente tem que tomar um certo cuidado para não relativizar algumas coisas. Você blogueiro não é jornalista. Blogueiro não é jornalista. Internet você pode, é uma mídia interessante, as redes sociais tem também seus canais interessantes, mas também existem situações complicadas, a cultura do cancelamento, a cultura do... A fake news. Que isso depois nós vamos conversar, isso. Que muita gente acha que é um termo que começou de agora. Não. Mas na Idade Média, depois se você achar melhor, a gente pode conversar sobre isso, que tem origem na Idade Média e dentro da igreja, de uma maneira curiosa, quer dizer, dentro da igreja você tinha as exortações, as saudações, a homilia, que era o circuito oficial da informação. Se vocês se lembrarem bem, até hoje é assim nas missas, não é? Exatamente. Tem o celebrante, o público, não importa que igreja seja, qual religião, mas existe o celebrante, a audiência e a informação. Pelo Vaticano, Aquele domingo é tal texto, tal evangelho. E é muito interessante porque esse era o circuito oficial da notícia. Então, na Idade Média, por que a Idade Média? É o fim dos burgos, e a formação das cidades e dos estados-cidade. Então, e os países, melhor dizendo, Então, o que acontece? Você tem um circuito oficial da informação. Mas não existia informação antes? Claro. Mas esse circuito ele começa dentro da Igreja Católica com as exortações, as homilias, etc. E até hoje, se vocês se lembrarem, no finalzinho o celebrante não conta o que vai acontecer. Domingo é missa tal, curso tal. Perfeito. A agenda cultural, ela nasce ali. Exatamente nessa fala do celebrante. Olha que coisa curiosa. Então você tem um circuito oficial, eu chamo assim de circuito oficial da notícia e da própria informação. Só que o seguinte, se dentro da igreja era o oficial, onde era o não oficial? Era a rua. Era a rua. E aí é muito interessante. Isso aí. É exatamente isso que ela falou. Quer dizer, na rua que se perpetuava uma coisa curiosa, que o mineiro sabe muito bem, que são os causos, as histórias. Quem conta um conto, aumenta um ponto.
Então é na rua que você tem o circuito não oficial. E é ali que aconteciam as coisas. Então, se era uma minhoquinha, passava a ser um dinossauro. Se era uma, sabe? Então, uma coisa... Então, às vezes, uma informação, ela ganhava um tamanho, vamos dizer, e uma importância com a viagem, olha que interessante, dos trovadores. Olha que legal. Que aí existia a figura do trovador, que ele tocava o tataravô do violão, que era o alaúde. Isso. Então ele cantava histórias. Só que ele cantava do jeito dele e ele rodava a Europa toda. Olha que interessante isso. E contando essas histórias. Quem traiu quem, que beijou quem, que fez isso. Então você tinha o circuito oficial e o circuito não oficial. Às vezes histórias de bruxas, né? Sim. Lendas, né? O folclore todo, as lendas. E aí é interessante esse resgate porque existe um estudo de um pesquisador de literatura inglês, o Leonard J. Davis, que ele faz esse resgate da matriz comum entre novela e notícia. Sim. Porque em inglês, novel Isso. quer dizer tanto uma novidade quanto virou depois um gênero literário, a novela. E aí ele desenha como que nessa época, a partir do momento da prensa, que em vez do trovador falar, você imprime o que o trovador canta e vende ali nas ruas, cria-se um mercado de notícia em que o que importava era ser novidade, ser novo, não necessariamente ser verdadeiro. Isso. E circulava muita mentira, muita fake news. Vou fazer uma referência aos trovadores com os dias atuais. Os trovadores eram as redes sociais. E a população e o que contava eram os usuários das redes. Panfletos, exatamente. É muito parecido o que acontecia. Sim. Você vê, inclusive, como que começa a circular a partir de um certo momento na Inglaterra. O olhar dele é para a Inglaterra. Há uma disputa política, isso se torna o quê? Poder. Fake news político. O rei está fazendo isso, às vezes era mentira. Ele começa, tá fazendo, você citou bem a Inglaterra, mas todos os movimentos de revolução, por exemplo, da Revolução Francesa, já tinha um jornal. Isso. O nome Gazeta era a moedinha italiana da época. Olha, não sabia então, disso. a criança vendia uma página borrada. Olha que coisa interessante. E as pessoas falavam, quanto custa? Quer dizer, quanto custa? Isso. E o menino respondia, una gazzetta. E aí, a moeda, e aí semioticamente falando, né, a coisa virou já... o sinônimo de jornal. Os primeiros são na Alemanha, o João lembrou bem, com o advento da prensa, né, o Gutenberg, que, aliás, ele não é o criador, recentemente, né, descobriu-se que foi na Ásia. Olha os primeiros tipos, e fake news, hein? Os primeiros tipos eram de porcelana na Ásia, que depois se desenvolveu, a China, né, e outros países. E aí, curiosamente, os primeiros jornais são da Alemanha, depois acontece uma coisa curiosa, os jornais passam a ser bilíngues. E aí você tem França, Itália, e coincidentemente, o João lembrou muito bem, literatura e jornalismo caminham juntas ali, porque nessa mesma época, com a formação dos estados e países, e com a formação também dessa primeira circulação no papel, que era muito engraçado. Já havia assinatura. Sim, o cara você pagava por uma assinatura. A famosa, a moderníssima newsletter já tinha. Então era o jornal da rua. Segura um pouco. Renata, agora eu quero... Tem um termo muito forte, né? Que para definir imprensa, às vezes é utilizado, que seria o quarto poder. Né? Eu queria saber de você, que está no rádio, está no áudio, está num grupo que tem um poder, né, poderoso, né? O que você pensa disso? Isso é fato mesmo? Eu acho que a imprensa teve o seu momento de quarto poder, não deixou de ser, mas hoje tem outras pessoas, outras ferramentas também ao lado. Não só a imprensa. Hoje, nesse advento de rede social, que é uma coisa muito forte, e por tudo que a gente está vivendo, de polarização política, de pandemia que a gente passou, eu acho que tudo está influenciando um pouco na forma como as pessoas veem, tanto a mídia quanto a informação que chega até elas. Hoje, aí eu já não vou entrar na saúde mental da população, não, mas a gente vive, sim, a gente está no momento em que as pessoas estão ansiosas, estão estressadas, estão com burnout, estão... intolerantes também, estão intolerantes, então elas querem consumir uma coisa que faz bem a elas. Então, às vezes, eu pego uma informação que
que eu gosto daquela informação, mesmo se ela for fake news, ela vai falar assim, gostei, concordo, é fake news? Mas podia ser verdade. Então, as pessoas estão se apegando a coisas assim, que vão de acordo com a realidade delas, com o pensamento delas e com a opinião delas. O que eu acho é que a gente, o jornalismo, o bom jornalismo, mais do que sermos formadores de opinião, acho que é levar informação para que as próprias pessoas tomem a sua decisão e consigam formar a sua opinião. Mas hoje, nessa era hiperconectada, as pessoas parecem que querem raciocinar menos. Não é que querem, não é uma coisa consciente. Sim, mas as pessoas têm tanta informação o tempo inteiro que eu falo, lembra das teorias da comunicação, das emoções enlatadas, né, e tal? A gente vê isso o tempo todo agora com as redes sociais. Então, assim, a mídia tem o seu poder? Tem. Ela atinge muita gente ainda, porque a gente, queira ou não, vive no Brasil, que não é todo mundo que tem internet. Sim. Então, para falar, televisão... Você sente isso no rádio? Né? Na rádio rádio chega em camadas da população, assim, que as pessoas não têm internet, às vezes. A gente, às vezes, faz uma promoção, a pessoa, tem que estar na internet, mas eu não tenho. Ou então, só a hora que eu chegar lá na casa ou na escola... Então, tem a televisão, como algumas falam, está perdendo o poder. Pode até estar um pouco, mas que ainda chega a lugares em que outras ferramentas de comunicação ainda não chegam, sim, isso não pode deixar de dizer. Segura aí que nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais, digamos assim, discussão sobre o que é a imprensa e essa história do quarto poder, né? Vamos abrir aqui para os outros convidados também, tá bom? Nossos comerciais, por favor, maestro.